Pessoal, boa tarde. Começando mais um Em Progresso, que é o podcast aqui do Colégio Progresso Machado de Assis, em que a gente entrevista as pessoas que fazem parte da família do colégio, da comunidade do colégio. E hoje estou aqui ao lado do Guilherme Góes, o grande responsável pelo funcionamento dessa rádio, e recebendo duas pessoas extremamente queridas na escola, duas pessoas que têm amigos por aqui. Eu tenho a satisfação de receber, nós temos a satisfação de receber a Laura Azevedo, né? Boa tarde, Laura, e o Jones Vaz, professor Jones, Boa também tarde. muito querido aqui por todos. Começando aqui com o Góes. Góes, você tem aula com o Jones, ele é professor de matemática. E como que surgiu essa vontade da aula? Então, minha formação, a primeira formação, né, na graduação foi em engenharia cartográfica, né? Tem ali a matemática, a física, a química e muita parte da geografia forte também, né? Da parte física da geografia. Mas eu sempre tive não vou dizer que eu tinha vontade de ser professor, porque a gente vai estudar geografia, né? Geralmente quem tem vontade de ser professor vai fazer licenciatura. Sim. Mas aí, fazendo a geografia, né, a engenharia, antes disso, né, eu sempre gostava muito dos professores, sempre tive, né, uma relação de olhar para os professores com uma certa idolatria, no sentido de admirar mesmo. Eu gostava bastante de vários, tive vários que lembro de professores do fundamental, do médio, até hoje, assim, como marcaram. E surgiu, na verdade, depois da universidade, quando me formei, fui fazer mestrado. Fazendo mestrado surgiu a oportunidade de lecionar, de virar professor no ensino superior, que acaba sendo, às vezes, até um caminho um pouquinho diferente do que a maioria dos professores fazem, né? Que começam no fundamental, no médio e depois acaba indo para o superior. Jones, apesar de você ser bastante novo, você deu aula para professores daqui, não é? Dei aula para um professor daqui. Que é o professor? Eu dei aula para o Fabrício. Fabrício que é professor de biologia, não foi na faculdade de biologia, ele já era formado em biologia, já era professor de biologia, inclusive daqui, mas ele estava fazendo faculdade de engenharia ambiental. E na faculdade de engenharia ambiental eu lecionei acho que dois anos, foram 4 disciplinas aí para o Fabrício, disciplina de cartografia, geoprocessamento, sensoramento remoto. Fui professor do Fabrício, aí foi uma grata surpresa depois de quando eu entrei aqui e encontrei o Fabrício. Falei, caramba, né, vou encontrar como colega e antes estava nessa posição de ser, né, um professor dele ali, mas foi... O que é engraçado, né, que O Fabrício é mais velho que eu, inclusive. Né? A Laura estava falando aqui que você trabalha com os alunos de qual série, de qual ano? Oitavo do nono. Oitavo, nono, né? De vez em quando. Do primeiro, segundo e terceiro. E você falou, né? Olha que legal. Um pouco o que o Fabrício está falando aqui, que você gosta do que você faz, né? Gosto. Você gosta dos alunos, né? E os alunos acabam gostando eles gostam disso que vocês têm, né? Por isso que vocês são pessoas estimadas aqui, porque vocês gostam das pessoas, né? Eu acho que para trabalhar com ensino a pessoa tem que gostar de adolescente, ter paciência com ter paciência, né? gostar de... Diferente comigo, né, cara? Não, olha, é só ver o que esse cara está fazendo aqui. Exatamente. Né? Essa rádio só existe por causa do seu trabalho, né? Sim. Você é um cara que tem muitos talentos, né? Com certeza. Acho que, né, quando a gente trabalha com a molecada, assim, com os adolescentes, a gente tem que ter essa paciência, óbvio, mas a gente precisa tentar encontrar esses talentos, encontrar essas vontades, o que eles gostam, para a gente poder ir direcionando e nesse direcionamento, dentro do que eles gostam, mostrar a matemática, a química, a física, a geografia, né, e tentar trazer exemplos, né, que a gente consiga aplicar na prática dentro, né, de coisas que o pessoal gosta, né, e aí isso varia às vezes de turma para turma, de aluno para aluno, a gente vai... E de vez em quando a gente descobre, né, no meio da massa, você descobre um cara, né? Tem um rapaz aqui que a gente o Henrique do primeiro ano, que a ideia é um dia trazer ele aqui, ele está estudando russo, né, por um motivo pessoal. Quer dizer, cada um tem habilidades e talentos que são únicos, né? São da pessoa, da vontade dela. Às vezes tem uma questão familiar, às vezes tem uma questão que a pessoa gosta de um esporte, de um programa, de um tipo de música. Essa moça aqui, essa moça bonita e nova,
ela é especialista em música pop, né? Ela, o ano passado, lembra, Góis? Sim. Ela ajudou a gente a montar a playlist, né? Como ajudou, hein? Né? Você foi responsável pela playlist de música pop, né? Ela até cantou Michael Jackson. Isso foi incrível. Cantou Michael Jackson? Sim. Que um dia nós vamos trazer a Laura aqui para fazer uma exibição. Porque ela tem um talento para música que é destacado, né? E você gosta muito de criança, né, Laura? Gosto. Na tua família você tem sobrinhos? Um monte. Um monte de sobrinhos? É. E aí o que você faz com eles? Você é uma tia chata ou uma tia boa, Tia né? boa. É legal ser tio, né? Você tem sobrinho? Eu tenho um sobrinho, pequenininho, tem 6 anos. É legal ser tio, Góis, porque o tio você não tem... A responsabilidade... Você faz o que pai. você quiser, né? Exatamente. O que você não tem coragem de fazer com o teu filho, você faz com o tio, né? Com o sobrinho. Né? E, Johnny, você me contou que você é de Taubaté, Sou de Taubaté. e aí você foi estudar no Rio. Fui fazer faculdade no Rio, na UERJ. Que legal, hein? Foi uma baita oportunidade, assim, de crescimento, assim, eu acho muito legal quando os alunos, né, a gente está aqui do aula para o ensino médio, eu comento muito isso com eles. Aqueles que têm essa possibilidade, têm essa vontade, né, e as famílias que conseguem viabilizar isso também, eu acho muito legal eles terem essa experiência de vida mesmo, de estudar fora, né, de sair da cidade, estudar em outra cidade, morar em república, morar, né, sozinho, enfim, Aprender a se virar, né? Você aprende muito, você cresce muito, você ganha uma, né, é obrigado a se virar. Você não tem quem faça para você, não tem né? quem faça por você. Então foi, além óbvio da formação de engenharia lá na época, né? Eu acho que a UERJ, morar no Rio, me deu uma outra formação que é como pessoa mesmo, por muitas coisas, mas assim, que me fez crescer como pessoa. Eu tenho a impressão, não sei se eu estou errado, é que no Rio de Janeiro, por ter sido a capital do Brasil, né, é uma cidade que recebe gente de todo o Brasil, né? De todo o Brasil, e a própria cidade ela tem muitas diferenças entre as suas regiões, então as pessoas inclusive, né, o jeito de andar, de falar, de se vestir, o próprio sotaque dentro do Rio de Janeiro é diferente do cara da Zona Sul pro cara que mora na Baixada Fluminense ou mora ali no subúrbio, ali em Madureira, Barra né? da Tijuca. Da Zona Oeste, de Barra da Tijuca, etc. E você morou, você falou que coisa desagradável, você morava do lado do Maracanã, é isso? Morei, primeiro ano, eu morei com uma tia que morava no Rio, eu morava bem perto da praia, só que era bem longe da faculdade, era 1h30 de viagem para ir, para voltar. Aí logo no segundo ano eu fui morar numa república, aí era do lado do Maracanã, tipo, atravessava a rua... E você ia no estádio direto? Fui em muitos jogos. Você torce para quem? Eu sou São Paulino. São Paulino. Eu peguei uma parte da minha faculdade, né, do curso, estava fechado o Maracanã por causa da obra para a Copa, para aquelas coisas. Então eu fiz muito jogo também no Engenhão. Era o estádio. O Engenhão eu não conheço, é distante, né? Mas ali de onde eu morava do Maracanã tem um metrô não. Um trem. Tem um trem que em 20 minutos ali 20 minutos, meia hora tá no Engenhão. Então era bem tranquilo assim. Você gosta de futebol, Góis? Mais ou menos, na verdade. Você torce para quem? Atualmente, assim, antes quando mais novo, pro Santos, mas sim, atualmente eu torço pra nenhum, na verdade. A Laura torce pra quem? Santos. Torce pro Santos? Santos. E a você? Laura, eu sou bandido. Eu sou bandido. Eu sou corintiano. Né? O Corinthians está passando por uma fase maravilhosa atualmente, né? Assim, a gente já sabe o que vai acontecer, vai perder. Né? Então você não fica estressado, não fica nervoso. Já aceita, né? Já aceita. E Laura, você, olha só, essa moça é casada já. Ela é casada. Ela tem 24 anos, casada. Seu marido chama Diego, você tinha me falado. Sim. Né? E o Diego torce para quem? Corinthians. Ixi, olha só, casou com um bandido. Né? E ele vai em estádio, Laura? Não. Ele não gosta, né? Não gosta. E Jones, você já explicou pra gente como é que você virou professor, né? Falando da sua faculdade, mas apesar de ser novo, né? Você já é doutor, né? Então você fez um mestrado e um doutorado. Até é engraçado, você contou uma história aí, como que você foi fazer o mestrado na USP, né? Isso, quando eu fiz a faculdade lá no Rio, eu fiz estágio durante 2 anos no IBGE. Na parte de geociência, trabalhava com GPS. E dentro dessa época, isso foi em 2008, 2007, 2008. Então, o pessoal lá no IBGE trabalhava muito com pesquisa, tive contato com o pessoal que fazia mestrado, doutorado, pessoas que já tinham doutorado, etc. E minha ex-chefe lá do estágio
quando eu me formei, me formei na graduação, né? Ela estava fazendo pós-doutorado dela lá na Poli, na USP. E aí ela me chamou para apresentar, né, os professores e, né, fazer um meio de campo, tive que fazer a prova, passar na prova. Mas aí já entrei, né, pro mestrado, logo depois de formado, pro mestrado lá na Poli. E depois fiz o doutorado também lá na Poli, né, na Escola Politécnica lá na USP, em Engenharia de Transportes. Então, o doutorado foi em Engenharia de Transportes. Cura a minha ignorância, o que faz um engenheiro de transportes? Dentro da Engenharia de Transportes tem 3 linhas de pesquisa principais, né? Tem 2 que são mais voltadas para transporte mesmo, lá dentro, né? Uma de infraestrutura e outra, fugiu até o nome. Mas uma trabalha assim, com projetos de rodovia, tipo de asfalto, essas coisas mais assim, vinculadas à questão estrutural, né? Da estrutura das rodovias, ferrovia, aeroporto, etc. E uma outra é mais operacional. Então você tem a parte mais de mobilidade, né? Você pesquisa como que você pode relevo, né? E criar, né, linhas de metrô melhores, ou, né, você contar, essa linha de ônibus é muito cheia, então vamos colocar mais ônibus para rodar, mais operacional, de operação. Sim. Aí a terceira linha que foi que eu fiz É mais logística. é a de informação, não, de informações espaciais, que aí usa topografia, toda essa parte de cartografia aplicada para transportes. Caramba. Que tem a ver com a tua formação. Topografia que tem a ver com a minha formação, por isso que eu fui fazer. Que isso, na verdade, lá atrás, se a gente pegar a origem da engenharia, boa parte do ensino de engenharia no Brasil, na USP, por exemplo, tem a ver com Paula Souza, que era com as ferrovias. Então, toda a parte de topografia, né, de mapeamento, etc., tinha a ver com também as ferrovias, né, a parte de projeto de estradas, por isso que acabou ficando vinculado, né, dentro da engenharia de transportes. Mas ele tem essas 3 vertentes. Basicamente, na engenharia de transportes tem desde o controle de tráfego, a CT, até o pessoal de DR, DENIT, que faz lá o projeto da estrada, recapeamento, aquelas coisas todas, né? A parte de asfalto, tecnologia. Eu fico assim, maravilhado com como as coisas atualmente elas são feitas de maneira muito mais rápida, né? Então, você era pequeno, a Laura era bebê e você não tinha nascido, mas quando os caras estavam construindo imigrantes, né? Sim. Então eu sempre parava, para quem não costuma ir para São Paulo, né? As pistas da subida e descida elas se cruzam aqui no final da serra, né? Uhum. E lá eu ficava parado vendo aquela obra, aquele viaduto crescer, né? Sim. E ele crescia em pedaços. Cresce em pedaços. É bem legal. Isso é uma coisa que, né? Geralmente todo viaduto, ponte, ele cresce das extremidades para o centro. Sim. Então elas se encontram. Então a gente teve várias obras aqui agora na região, né? Uma ali no comecinho, finalzinho da Anchieta, que é um viaduto que passa por cima ali, né, na entrada da cidade. A gente conseguia ver, né, eles se encontrando. E rápido, né? E rápido. Agora aqui no Porto também, né, para quem consegue pegar ali a vida do Porto, né, portuários. Estão fazendo um viaduto. Estão fazendo um viaduto para acesso ao Porto, para os caminhões acessarem o Porto sem precisar ficar cruzando ali. Então é a mesma coisa, né? Você tem, né, as duas, e é em curva, né? Então você vê isso em curva acontecendo, tem todo um cuidado de manutenção, mas de acompanhamento da obra para poder fazer casar os dois lados, né? Os dois lados se encontrarem. Que seria meio desagradável. Imagina se a ponte chega assim, Laurinha, aqui, ó, chega uma parte aqui, outra parte aqui, como é que faz? Né? Sabe outra coisa que eu fui para São Paulo outro dia, tudo parado, né? Como chacoalham aqueles viadutos, né, o Jones? Que é necessário que chacoalhem. É importante que chacoalhe, né, por uma questão de resistência né, se for rígido, vai quebrar as achaduras, vai quebrar, você vai ter o cisalhamento, né, vai ter... Né, e outra coisa que eu sempre... Mas dá um medinho, né? Ô Góis, eu fico imaginando, né, eu estava parado no viaduto e um monte de caminhão, né? Quanto pesa uma carreta daquelas? 70 toneladas? Por aí, deve ser, então, você imagina um monte em cima do viaduto, né? Nossa, é muito. Esses dias eu peguei trânsito para descer pela Anchieta, tava operação. Que é uma estrada antiga, né? Que é uma estrada mais antiga. Teve um momento que tava ali, caminhão, não sei o que, com aquele negócio balançando, você fala assim, caramba, meu Deus do céu, o que vai dar? Mas se a Laura tiver com o Diego lá, com o marido dela descendo, ela pode ficar tranquila? Pode ficar tranquila. E a manutenção é feita de modo... É feita, isso é uma coisa que a gente critica muitas vezes ecovias, né, pelas operações a gente xinga, né, que fica trânsito, as operações subida, descida e tudo mais, mas a manutenção deles, muitas vezes durante a semana,
madrugada, etc. Eles fecham, Eles né? fazem. Pistas da Imigrantes, às vezes pistas da Anchieta para poder fazer manutenção, é bem recorrente. E como que você analisa lá a estrutura para saber se é complicado isso? Você tem aí tem um monte de sensores, né, que o pessoal da engenharia civil aí utiliza para poder verificar ali se tem rachadura, se está, né, danificado, até também do ponto de vista químico, né, do material Se tá também, se né, se está desfazendo. se desfazendo ou não. Chuva ácida. É, oxidando, aquelas coisas, chuva, aí tem, né, são diversas. Você pode fazer medições aí também, um pouco da minha parte, da minha formação de topografia, Sim. para ver se está tendo deslocamento, né, em relação ao que deveria ser, algum tipo de deslocamento que possa gerar alguma ruptura ali, alguma. E sabe, Laurinha, essa semana aconteceu um negócio aqui, que é o pessoal do primeiro ano aqui do Progresso foi para a Serra do Mar, descer a Serra do Mar. Daí aconteceu um fato desagradável, né, que eu fui lá. Daí, eu desci e apesar de estar fora de forma... o ônibus conseguiu carregar Não, tudo, não, cara. cara, foi um ônibus especial. Mas, Laura, não sei se você ficou sabendo. Eu, apesar do peso, apesar da idade, eu cheguei 1h30 antes do pessoal lá embaixo, né? E aí o Jones veio conversar comigo, falou qual que é o segredo, porque parece que você está querendo começar a vida esportiva. Querendo começar? Querendo começar. Mais ou menos. Né? O que você Por aí. pretende ser, que eu posso te dar umas dicas aí? Eu pretendo ser triatleta. Triatleta. Então, ó, eu não sei se você vai conseguir, se você... Acho que não, será que ele tem talento para isso? Acho que sim, cara. Cara, quando que começou essa maluquice? Você, ó, só pra gente colocar as coisas assim claras, eu desci metade da serra a pé e a outra metade de carro, porque eu não aguentei. Aí eu comentei com esse cara aqui, ele falou que ele sobe de bicicleta. Eu não subo nem de carro. Como que começou desde de moleque? Eu sempre pratiquei esporte, desde moleque. Gostei muito de esporte, vários esportes. Pratiquei futsal, futebol, handebol, tênis. Na minha adolescência eu joguei tênis. Daí na faculdade meio que parei. Porque tinha uma demanda de faculdade, aquelas coisas todas. E aí, no final da faculdade, como eu morava do lado do Maracanã, o Maracanã é um reduto de treinamento de corrida de rua. Tem muita assessoria ali no Rio. A praia, tudo mais ali para quem mora na Zona Norte E aí eu comecei a correr, por conta. E no final da faculdade, no último ano, eu fui correr uma provinha naquelas no Aterro do Flamengo, de 5 km, assim, vou correr. Gostei desse negócio, fui. No ano seguinte, fui fazer o mestrado na Poli, na USP. E a USP, há 10, 12 anos, 15 anos atrás, era um reduto de triatletas que ficavam com a galera treinando ciclismo, corrida. E eu, quando cheguei ali, comecei a ver a galera treinando isso, fiquei maluco. Falei, Você não fazia ciclismo até? Não, nunca tinha pedalado. Pedalado assim, pedalava para ir para a escola, aquelas coisas assim. No dia a dia, né, para me locomover. Mas nunca tinha tido Uma competição. bicicleta, né, de ciclismo mesmo, aquelas de competição. Não vamos revelar aqui, mas você comentou que a sua bicicleta de treino é uma bicicleta cara. Eu não tenho um carro, eu tenho uma bicicleta. Sim. Isso, E a bicicleta do Jones, Mas ela não vale tem. mais que o carro de muita gente. Fazer o quê? E aí, foi uma escolha de ter uma bicicleta, né, e não um carro. Mas eu fiquei maluco ali, eu vi aquilo ali e falei, cara, eu quero fazer esse negócio. E no ano seguinte foi quando eu desci para Santos para começar a dar aula. E aqui em Santos o triatlon não é muito forte também. Então acho que foi As coisas foram se casando, encaixando, né? Foram se encaixando. E aí eu continuei correndo, depois comecei a nadar, sabia nadar um pouquinho, nunca tinha treinado na natação, mas tinha uma basezinha. E aí uns 6 meses depois, um ano depois, eu consegui juntar uma graninha, comprar uma bicicleta ali de entrada e começar a praticar o triatlon. Parei um tempinho nesse meio tempo, aí fiquei uns 4 anos parado, corria, nadava, mas tinha vendido bicicleta e tal. E depois voltei com o triatlon em 2018. A tua esposa também? Ela já fez algumas provas, hein? Mas ela é triatleta também? Ela treina, mas ela não leva tão a sério. Eu levo muito a sério, eu sou muito competitivo e ela é bem paz e amor e não gosta de competir. É mais por diversão mesmo. Mais por diversão, que é mais leve, inclusive. Mas ela treina, assim, e ela teve base de esporte, ela foi patinadora, umas coisas assim, né? Então ela nadou também na infância, então ela tem ali uma certa base. E ela gosta, quando eu a conheci, ela praticava corrida de rua, só corrida. E aí ela
decidiu depois fazer, né, comprou uma bicicletinha, nadar, voltar a nadar, já fez algumas provinhas. Mas... Você faz alguma coisa, Laura? Você gosta de algum esporte? Você é mais Jones ou mais Marco F? Não, só saio com meu cachorro às vezes. Mas já é um exercício. Já dá uma caminhada. Como é que chama seu cachorro? Theo, Theo. Qual que é a raça dele? Spitz alemão. Eu não entendo nada de cachorro. É grande? Pequeno. Pequenininho? É. E Qual ele- a cor dele? Branco. Branco. Você conhece bem cachorro? Não conheço. Eu tenho um cachorrinho, mas eu também não conheço. Não sou muito bom de raça. E você, o Góis, você gosta de esportes? Mais ou menos, né? Eu falo que eu jogava tênis de mesa, mas não vou nem comentar quando esse Tênis de mesa que ele sofreu uma contusão Não aqui. sobre a contusão aqui, não foi? Que azar, né, foi meu? foi muito tipo idiota. Fui Não, fazer é que passe, azar. Foi só... É azar. Mas você gosta de... Ele Eu gosta gosto de do tênis de esporte. mesa, eu gosto, assim, né? Eu já nadei, acho que pro primeiro e segundo ano, acho que eu dei uma nadada, assim. Não competitivamente, mas mais fazendo natação e tal. Você acompanha um esporte que eu sei, você gosta muito de um De esporte. Fórmula 1, sim, eu gosto bastante, cara. Você gosta de Fórmula 1, Laura? Não? Você gosta de... Eu acompanhei mais. Você não Mas chegou eu- a ver o Senna? Vi o Senna. Viu o Senna, mas pequenininho. Pequeno, mas então, eu lembro de várias vezes pequeno meu pai me acordar pra assistir a corrida da Suzuka, Austrália, de madrugada, ficar acordado e assim, acho que o pessoal da minha geração tem essa da infância ter sido aos domingos com a família assistindo o Senna. Sim. Né? Então é uma coisa que é muito marcante, assim, acho que para todos nós brasileiros, assim, dessa geração, né? É um baita herói, né, velho? Não tem como não. Você acompanha algum esporte na TV? Você Não. gosta de vôlei, de basquete, Não. futebol? Não? Teu marido assiste futebol? Assiste, eu não. Não gosta? Minha esposa também não gosta de futebol. Não. É. Você é São Paulino fanático? Eu já fui mais também, eu assisto. É que o acompanho, futebol tá mas- chato, né? Mas eu não sofro muito mais não. Futebol tá chato porque a gente vê um monte de coisa errada, né? Sim, e aí a gente fica meio cabreiro, assim né? com o Fica futebol. meio... E é- desanimado. Ô, Jorge, mas você começou a fazer os exercícios e tal, mas quando que virou uma coisa... Além de ser quando que você hobby- partiu pra competição, cara? Eu acho que eu sempre fui muito competitivo. Mas era competitivo com você ou... É mais comigo do que com os outros, mas eu sempre fui competitivo. Né? Depois do Senna, um outro cara que foi muito marcante no Brasil foi o Guga, e eu Sim, joguei sim. tênis na minha adolescência toda por conta do Guga. E era competitivo, cheguei a ser federado, jogava campeonato, etc. Eu sempre gostei disso, de competir, né, o esporte. Então eu sentia falta. Quando eu achei o triatlo, a corrida de rua, eu percebi que ali eu podia ser competitivo comigo, sem precisar competir com os outros para ganhar dos outros, etc. E isso acho que foi o que também me cativou ali, me conquistou dentro do triatlon e da corrida, né, e de rua aí, né? Eu acho que foi o que... É óbvio que ali chega um momento que você consigo ter alguns resultados, às vezes, até de ganhar a prova ou subir em pódio, etc., ali dentro da categoria da minha faixa etária. Tem um desempenho bom, mas assim, não vou para nenhuma pensando nisso, eu vou pensando em... E qual fazer foi assim, aquela que você falou, que você ficou mais contente de ter participado? De ter participado, foi uma prova, foi um Ironman que eu fiz ano retrasado, em 2022. Ironman são quantos de... Qual a... É um triatlon, né? São 3.800 metros de natação, Meu Deus. 180 quilômetros de bicicleta. Pode ser de carro ou não? É Não, tem que ser de verdade. bicicleta. Tem que ser de bicicleta? Tem que ser de bicicleta, infelizmente. E uma maratona, né? 42 quilômetros que de corrida pouquinho, depois, cara. é pouquinho. Você tem uma pausa E eu- assim ou é tipo direto? É direto. Meu Deus, cara. E qual o tempo que você faz isso? O meu melhor tempo foi 9 horas e 50. Que E foi o- numa prova aqui no E Brasil. o que você faz durante a prova para se Descansar. você come barrinha? Tem muito gel e carbo em líquido, né? Então tem um carboidrato lá, um mix de carboidratos, sais minerais em pó, que você coloca Aí lá você na coloca garrafinha com garrafinha, água. Você bate, E aí você vai tomando E o durante a apoio prova. é da organização da prova ou é se você tem uma equipe de apoio? Tem provas que exigem organização, uma equipe de apoio. uma Mas equipe. um Ironman você não pode ter apoio de fora, só da organização da prova. Então você tem que carregar as garrafinhas com você na bike. Muito daqueles géis, né, de carboidrato também. Na bike eu como bananinha, né, aqueles docinhos de banana, que é carboidrato. E tem os postos de hidratação, que tem água, isotônico, tem, né, às vezes dão banana, paçoquinha, essas coisas durante a prova, né?
alguns da gel, aí depende da organização da prova. Mas esse que foi mais especial para mim foi em 2022, foi na Suíça. Eu fui fazer, eu tive problema na viagem, a bike quebrou, um monte de coisa, eu consegui fazer a prova no fim das contas. Toda essa parte de manutenção da bicicleta você que cuida? Tem um mecânico, né, que é o cara que faz a manutenção da minha bicicleta aqui em Santos, né, uma oficina, eu levo lá para ele, mas lá era eu. E é comum furar pneu, por exemplo? Pneu é comum furar, mas isso é fácil de trocar. O pneu é fácil de trocar. Você troca o pneu ou você repara? Troca. Depende do Depende caso, do tipo, né? Depende do tipo. Se tem pneu tem modelos, né? Pneu que tem a câmara de ar. E aí quando é câmara de ar você leva uma extra e troca, é mais fácil. Tá. Mas tem alguns pneus que são tubulares, né? Que eles são sólidos. Então você leva tipo uma espuma. Você injeta. Que você injeta e ele vai inflar. É que no carro acho que chama macarrão, né? Macarrão, né? Que aí injeta, só que ele infla e deixa o pneu, né? Como se fosse novo. Como se fosse um novo. Não dá pra trocar, isso pra trocar dá muito trabalho. Na hora da prova. Sim. Ou um treino. E você participa de maratonas também, não? Maratona também. Vou fazer uma esse ano, daqui 2 meses basicamente. Pra onde você vai? Vou fazer a Maratona do Rio. Oh, que legal. Que é no feriado de Corpus Christi, em junho. A Maratona do Rio é uma das maiores do Brasil? É uma das maiores do Brasil. Vai estar aí entre as 3 maiores do Brasil. Você já foi pro Rio, Laura? Uma vez só. Né? Você foi, Góis? Quando eu era bem criança, né? Acho que foi por causa de... Não lembro exatamente como é que foi, mas eu tinha menos de 7 anos, tá ligado? Eu fui por causa de um trabalho do meu avô, acabei indo com eles e tal. Não lembro, mas eu tenho parente lá no Rio, tá ligado? Que tá vindo pra Santos e tal agora. Você que morou no Rio, que pena, né? A gente vê toda a situação, né, que a cidade se encontra, né? É muito triste ver. Eu morei lá, eu dei sorte de pegar um momento pré-Olimpíada e pré-Copa do Mundo, então... Não foi tão Não vamos dizer ruim, que não existia, mas estava mascarado, estava mais disfarçado, estava mais tranquilo de viver lá. Mas hoje em dia, assim, eu acompanho de longe, né? Vou muito pouco. Gostaria até de ir mais, mas também esse fato de você ver o que está acontecendo inibe um pouco, né? É uma pena porque a cidade, de fato, ela não é chamada de cidade maravilhosa à toa, ela é maravilhosa. Muito maravilhosa, né? Mas... E eu, assim, ao longo da vida, você conhece algum carioca, Laura? Não. Você conhece, Góis? qual o nome? Um parente, na verdade. A mãe de minha prima. Carioca é muito boa gente, né? É muito boa Sim, gente. cara. O cara é o cara que está sempre disposto a te ajudar, né? São muito receptivos, né? Eles são muito abertos, isso é muito legal, assim. Eu fui muito bem recebido. Eu sou de São Paulo, né? E eu tenho duas situações para comparar, né? Eu estava um dia perto da Avenida Paulista, em São Paulo, né? E aí estava eu e... A gente era moleque, tinha 2, 3 moleques, né? Veio um cara que era do Rio, né? Perdido lá, não existia ainda GPS, essas coisas. Internet. Ele falou assim, onde que é a Avenida Paulista? Era só falar pro cara em frente, né? Aí o cara que estava comigo, depois a gente brigou com ele. Ele falou, não, você vira à direita, depois você faz isso aqui, né? Então o cara sacaneou o carioca, né? Aí quando a gente foi pro Rio, o pessoal da faculdade, e aí estava em Niterói, né? E a gente estava perdido. Sabe o que o cara fez? O cara ele mudou o caminho dele, ele estava de carro. Ele mudou o caminho dele, né? Não pouco, para indicar pra gente, né? Para indicar para vocês. Eu tenho uma admiração muito grande pelo pessoal do Rio, né? No geral, porque existem exceções em tudo, né? Claro. Mas ali, no geral, eu fui muito bem recebido, assim. E tem aquele negócio, né? Um paulista indo pro Rio fazer faculdade, vai se zoar. Óbvio que tinha umas brincadeiras, claro. de palavra que você troca, do sotaque, aquelas coisas todas, né? Aqui no segundo ano tem o Davi, né? O Davi, que é carioca. Eu fico brincando com ele, né? Sim. Você carrega no S, né? Biscoito. Então, mas é brincadeira carinhosa, né? Mas mas eu fui... Putz, eu não tenho nem o que falar, assim. Eu tenho grandes amigos que são grandes amigos até hoje, que eu fiz nessa época de faculdade e fui muito bem recebido mesmo, assim, no Rio. Eu admiro muito o Rio de Janeiro. Faz muito tempo que eu não vou, né? Minha filha foi recentemente e eu confesso que eu fiquei com medo, né? Porque a gente... eu até te faço mais uma pergunta. Será que essa visão que a gente tem da violência no Rio de Janeiro, ela é exagerada? Porque Estereótipo. Será que é muito diferente a violência de São Paulo e do Rio? Tem algumas... Acho que tem pontos e pontos em que são exagerados e não são.
existe a violência, como existe em São Paulo. Sim. Eu acho que o principal, ou as principais diferenças é que São Paulo, as diferenças são essa violência ela é mais marginalizada no sentido geográfico mesmo, está mais às margens, né? Está mais afastado, né? Ou hoje em dia muito ali no centro por conta da Cracolândia, etc. Mas você tem bem delimitado. No Rio você tem os bairros permeados pelas favelas, permeados por... Então eu acho que é tudo muito próximo, né? Eu acho que essa questão geográfica no Rio, ela é a principal diferença. E você tem, eu acho que uma outra grande diferença é que em São Paulo a gente tem uma facção criminosa que domina tudo e no Rio você tem duas que esse confronto, mais milícia, confronto, né? com a polícia, mais a milícia, você tem... eu acho que isso também gera. Então, eu acho que são essas duas principais diferenças, né? No Rio você tem São Conrado, que não sei se ainda é, mas até bem pouco tempo atrás era o IPTU mais caro do Brasil. E de frente para São Conrado é a Rocinha, que é a maior favela do Brasil. Sim. Né? Então, as desigualdades estão muito próximas. Estão muito próximas, né? Tipo, bem cara a cara assim mesmo. Isso acho que faz com que você tenha, e aí a mídia acaba aproveitando. O Rio tem esse apelo de ter sido a capital do Brasil, uma cidade muito importante, que tem questão cultural muito forte pra gente. Durante muito tempo a principal emissora, as novelas eram no Rio, tem tudo isso, né? Eu acho que isso, o Rio ele tem essa questão de estar muito no imaginário das pessoas e por isso também acaba pesando muito, né? Essa questão da mídia também, né? Mas existe, óbvio que existe e tá muito pior do que no momento que eu morei lá. Eu dei um pouco dessa sorte aí, vamos dizer assim. Ô Góis, conversa boa acaba rápido, né? Exatamente. Mas ó, eu muito contente aqui, a gente está muito contente porque essas conversas têm sido agradáveis porque a gente conhece melhor aquelas pessoas que trabalham aqui, né? E Laura, o que você diria, você que é novinha ainda, mas o que você diria para essa molecada aqui da escola? O que você acha que se você tivesse que dar um conselho pro pessoal? Conselho? Deixar de ficar namorando e estudar. Estudar mais, né? Tá melhor, olha só, tá vendo? Deu o conselho. Melhor conselho. Olha só, que isso aqui, mulher sábia, né? Deixar de não ficar namorando na hora da aula, no intervalo, nos corredores e estudar mais. Aproveitar que tá na escola para estudar. No lugar de namorar é fora da escola, né? É isso aí. Aqui os caras têm que se dedicar, né? E você, Jones? Muito bacana essa conversa aqui hoje, Góis, porque vocês estão mostrando, né? Repito, a Laura é um pouquinho mais velha que eles, mas você um pouquinho também, não muito mais velho que eles, né? Que você falou em um momento aí que as coisas vão se encaixando, né? Sim. Mas que você tem que ter uma ambição, né? Você tem que falar, pô, eu quero fazer isso. Chegar tem que ter um norte, né, cara? Tem um norte, cara. Você vai correr atrás, vai ter algum obstáculo, vai ter dificuldade, né? Você contou uma história bonita aqui, mas não é verdade que você pega todo o teu tempo de mestrado, doutorado, para entrar na faculdade, quer dizer, você passou perrengues, né? A gente passa a vida inteira. Mas tenho certeza que vocês dois, você também, tem orgulho do que você já fez, né? Sim. Né? Você fala, pô, eu sou um cara, eu sou um cara que corri atrás, né? Sim. E o que você tivesse que dar um conselho, tipo da Laura? Da Laura, eu falo muito para eles isso na sala de aula, para eles aproveitarem o tempo que eles estão aqui para fazer as coisas que são daqui. Sim. Aproveitarem o tempo que eles estão na escola para estudar e fazer as coisas da escola. Porque se eles aproveitarem esse tempo para estudar dentro da escola, fora da escola eles vão ter mais tempo para fazer as coisas que são fora da escola. Sim. Né? Esse foi eu lembro a primeira vez que eu precisei fazer uma aula particular. Eu fiz de recuperação de matemática. Que coisa, e de química. Eu vou contar com você aqui. Que ninguém ouça o que eu vou falar. A única vez que eu colei no ensino médio foi química. E aí eu falei, cara, eu não queria estar aqui fazendo aula particular. Eu queria estar jogando bola, eu queria estar jogando tênis, eu tô tendo que ficar aqui, eu não tô podendo fazer as coisas que eu gosto. Por quê? Porque eu não fiz o que eu tinha que fazer quando eu estava na escola. Então, assim, dá tempo de conversar, de curtir com os amigos, até de namorar um pouquinho, né? Mas você tem que focar ali, tá na escola, aproveitar o tempo para fazer as coisas da escola, porque isso vai te dar muito mais tempo para aproveitar
fora da escola as coisas de fora da escola. Eu acho que talvez um atleta é um cara que é muito organizado, né? Disciplinado, né? Eu acho que isso, eu falo para eles, se você esperar que um cara de 15, 16, 17 anos, que é a idade que o Góes tem, que é a idade que o pessoal 17. tem, 17 anos, quer dizer, a vida é feita de várias coisas, várias né? coisas, Então, se fizer o que a Laura está fazendo, quer dizer, aonde a gente aqui está para estudar, então você estuda, né? Quando você estiver saindo com seus amigos, você vai aproveitar, né? Sim. E aí você não vai, às vezes você não vai chegar lá no final do ano, tem uma festa, Não pode eu não ir. posso Não pode ir ir porque eu porque tá tenho de recuperação, tipo, putz. E além do que, né? Eu sempre gosto de falar isso. É muito bom a gente se sentir inteligente, né? Pô, é bom E demais. assim, ó, por mais que você, talvez um conselho para quem está ouvindo a gente, por mais que você vá mal numa prova, não significa que você não é inteligente, é que você não estudou, né? Exato. Agora, se você começa a estudar e começa a ter um desempenho melhor nas provas, você se sente importante, né? Eu acho que para nós, eu acho que você vai concordar comigo, Marco. Para nós professores, quando a gente está ali na frente explicando alguma coisa, conversando, e a gente percebe que o aluno entendeu e ele se sentiu bem porque ele entendeu aquilo, pra gente acho que não tem satisfação maior. Não tem, porque aí eu, muito mais velho que vocês todos aqui, acho que se somar vocês não dá a minha idade, talvez dê. Talvez. Né? Então, só, é assim, ó, a gente vai ficando velho, a gente tem satisfação em ver as pessoas novas, né, ocupando espaço na sociedade, né, as pessoas novas se realizando, né. Então, ó, olha, que satisfação, né, Góes? Que satisfação receber o Jones e a Laura aqui, né? Aqui está sempre aberto, quando vocês quiserem voltar, é só bater na porta aqui, a gente vai gravar sempre. Só não bate com força que é difícil. Não bate com força para não quebrar, né? E vamos seguir o conselho da Laura, Vamos né? seguir o conselho da Laura. Que é estudar. Estudar e vamos tentar seguir a disciplina do Jones aqui para, quem sabe, formar uma geração de triatletas aqui na escola. Né? Não? Tá certo, gente? Pô, obrigado pelo Então, convite aí, foi bacana Tranquilo, demais. Jones, tranquilo. Foi um prazer. Tranquilo. Foi um prazer, um abração para todo mundo que está ouvindo a gente. E semana que vem a gente continua. Valeu.